Bom, gente, vamos, como prometido, vamos falar sobre a importância da análise corporal. Talvez esse tema seja um tema desconhecido para você, mas eu quero trazer aqui como complemento e como promessa de conteúdo, né, que a nossa formação aqui propõe. E é muito importante que você pare e acompanhe essas aulas, né, sobre análise corporal com atenção, sobretudo como uma experiência pessoal. Quero dizer para vocês que a minha vida mudou depois da formação e da análise corporal, efetivamente. Então, antes de eu me formar em analista corporal, sou formado em análise corporal pelo Corpo Explica, tá? E antes de eu me formar, eu fiz a análise corporal e eu aprendi algumas coisas sobre a estrutura do corpo. E a análise corporal, ela é uma avaliação que é realizada em 6 partes do nosso corpo, tá? Cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas, onde são avaliados 5 tipos de traços, e em cada traço a gente dá uma pontuação para que ao final a gente tenha o percentual de, de cada traço, uma análise de percentual de cada traço que vai demonstrar aí a forma com que a gente pensa, age, se comporta, e essa avaliação, né, com base nessa análise corporal, ela vai ditar ali algumas tendências que cada um carrega. Então, as tendências que nós carregamos, você vai ver pessoas que gostam de estar com gente, outras que não gostam de estar com pessoas em volume de pessoas excessivo, contato excessivo com pessoas. Você vai ver pessoas que gostam de ter controle sobre as situações, outras pessoas não se preocupam com isso. Você vai ver pessoas extremamente organizadas, outras nem tanto. Você vai ver pessoas com uma liderança muito mais natural, outras que precisam ser desenvolvidas. Você vai ver pessoas que executam muito bem, muito rápido, outras que são lentas. Então, tudo isso tem uma origem na nossa estrutura corporal. É, e eu tenho convicção de que a gente vai trazer para vocês aqui é algo que você só veria, ok? Se você contratasse uma análise corporal ou se você fizesse a formação de análise corporal. Fora disso, você normalmente não vê esse tipo de conteúdo em, em formações, em treinamentos, em desenvolvimento como esse que nós estamos fazendo aqui, ok? Então, aqui a gente está trazendo, nessa tela inicial, a gente está trazendo aqui 5 imagens, né? Onde a gente tem uma imagem de um corpo alongado, um corpo mais arredondado, um corpo triangular, um corpo quadrado e um corpo como uma ampulheta, tá? Esse modelo esse formato, né, de corpo é o que corresponde, né, o traço que a gente chama de mais evidente, que é o traço principal que uma pessoa pode carregar. Lógico que existem corpos com formatos diferentes do que a gente está colocando aqui, mas a essência do que a gente traz em cada análise, nós identificamos esses 5 como padrão nos corpos que são, né, avaliados. Na verdade, todo corpo carrega um pouco de cada traço. E existem os traços que são mais preponderantes, aqueles traços que carregam ali uma forma de se comportar que corresponde a esse traço. Então, você está vendo aqui as imagens. Então, dentro de em cada formato de corpo tem um comportamento.
tem uma forma de ver a vida. Como que a gente pode trazer aqui de dado para vocês, tá? Por que o corpo importa, tá? E aí eu trago aqui alguns conceitos bem interessantes para vocês começarem a avaliar. Primeiro ponto é que cada comportamento tem uma raiz emocional profunda e se manifesta em nossa estrutura física. Desde a infância, né, nosso corpo registra e armazena experiências vividas. Então, a nossa análise corporal, ela acontece, a nossa análise não, a formação dos nossos traços, ele acontece desde do nosso desenvolvimento, né, do nosso crescimento, desenvolvimento uterino, né, até os 5, 6 anos de idade, onde são formados todos esses traços. Eles vão mostrar alguns aspectos importantes que correspondem à forma com que cada criança viu a vida. Não necessariamente foi como ela foi tratada, mas como ela viu a vida. Por isso, esses 5 traços eles vão se desenvolvendo de forma com que a forma com que a criança está vendo a vida, ele tem uma tendência de se desenvolver mais para um traço do que para o outro, ok? Então, isso é um ponto importante. Então, a análise corporal, ela permite a gente compreender como cada pessoa sente, reage e se protege, tá? Diante das situações da vida. Tudo isso foi construído desde o ciclo uterino até a, o período ali dos seus 6 anos no máximo, né? Então, cada corpo possui 5 traços, né? Cada um em uma determinada proporção, conforme a criança enxergou a vida, tá? Então, tem uma frase que a gente fala, eu não sei se vocês já ouviram, mas que essa frase é aí, ó, a infância é um chão que pisamos a vida toda. Então, tudo que a gente hoje faz, a gente normalmente faz correspondendo o que a gente viu na nossa infância. Como a gente aprendeu a lidar com a vida na nossa infância. Como nós fomos tratados na nossa infância. Qual foi a nossa percepção da nossa infância. Então, nós temos memórias e essas memórias elas vêm durante toda a nossa vida de forma muito, eu diria, muito presente, tá, em tudo que a gente faz. Então a gente tem memórias corporais, né, que são, né, o corpo guarda os registros das experiências da infância, emoções profundas, sentimos, os sentimentos moldam a postura e a expressão que a gente tem, e os mecanismos de defesa que desenvolvemos proteções únicas para lidar com a dor, porque todos nós, esses 5 traços de caráter, eles têm recursos, ou seja, todos nós temos um pouco desses 5 e um ou dois na pontuação que a gente faz, tem que ser, para ser uma pontuação relevante, tem que ter um percentual acima de 20%. Então, tem pessoas que têm, dos 5, 3 traços acima de 20%. Mas o meu caso é esse. Eu tenho o traço rígido, eu tenho o traço oral e eu tenho o traço esquizoide. Esses 3 traços são acima de 20%. Os outros 2 traços são traços abaixo de 20%, que, de alguma forma, traz também algum aspecto de recurso e dor, tá? Mesmo numa proporção menor, mas aquilo que é mais preponderante é aquele que tem a proporção maior. Então, para esses traços, a gente tem que ter uma atenção ainda muito maior, ok? Então, vamos lá. Qual que é o fundamento científico, tá, sobre esse aspecto? A gente fala assim, a análise corporal tem fundamento científico? Tem. Então, a gente tem aí as maiores inspirações começaram em Freud, depois foi para Heinz, depois foi para Lowen, depois foi para Hellinger, Bert Hellinger, muito conhecido, escritor, e esses dois, né, que é o Heinz e o Lowen, né, foram 2 figuras que começaram, então, a desenvolver essa avaliação com um foco
maior para esse aspecto da é, estrutura corporal, né? Como que isso se desenvolve dentro do nosso desenvolvimento do nosso corpo. Então, o Reich, ele revolucionou a psicologia, né, para demonstrar que o corpo e mente são uma unidade inseparável, as emoções não vividas criam tensões musculares crônicas, formando uma couraça de proteção. Então, se você não viveu uma emoção, você reteve isso durante o teu período de formação, isso vai se formar uma couraça de proteção para o resto da sua vida. E o Lowen, ele expandiu a visão, mostrando como emoções reprimidas moldam a forma física, tá? Criou a bioenergética, demonstrando que mudanças corporais refletem transformações psicológicas. Então, você vai ver pessoas, por exemplo, que ou engordaram muito ou emagreceram muito por alguma causa psicológica, algum fator que aconteceu em algum momento da vida que ela ganhou muito peso ou ela perdeu muito peso, tá? E então o que que o corpo explica, né, que foi onde eu fiz a minha formação, sistematizou. Ele juntou todo esse conhecimento de estrutura desde, né, dos tempos de Freud, Heinz, Lowen e Hering, estruturou isso e sistematizou os 5 traços, integrando isso como uma observação, clínica, psicológica do desenvolvimento e fisiologia, tá? E aí eles criaram um modelo para compreender, que facilita a compreensão da estrutura do corpo humano em seus traços de comportamento, ok? Eu vou iniciar falando sobre os 5 traços individualizados, mas eu vou fazer isso na próxima aula, para essa aula aqui ficar como uma aula introdutória para você entender um pouquinho da parte do fundamento. Ok? Então a gente volta na próxima aula.